Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo tarde pro canal. Hoje é sabadão, né? Estamos aí de férias de futebol. Como é que tá aí? Vocês estão recebendo muita notícia de contratação, especulação, o mercado tá agitado, milhões entrando, Sheik querendo comprar o Vasco. É o que rola, né? Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre Vasco. Antes de pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Daqui a pouco, mais tarde, tem Moreirense e Porto, acredito na vitória do Porto. E no jogo Barcelona e Atlético Madrid, ambos marcam. Tá, dica do canal, link no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, eu vou começar aqui falando do Payet. Payet deu uma entrevista, mais uma entrevista, agora foi para um podcast francês, e deu uma geral sobre diversos assuntos envolvendo o Vasco, dando a entender que vai ficar aí até o final do contrato, né? Primeiro aquela entrevista que ele deu para um canal francês, dizendo que estaria negociando com o Olympique de Marseille a sua volta. Agora ele dá a entender que vai ficar até o final do contrato, que não sabe o que vai acontecer depois do término do contrato. Então, ele disse que foi marcante para a vida dele a apresentação dele no Maracanã. Falou que a pressão e a atmosfera da torcida do Vasco lembra a torcida do Olympique de Marseille, né? Falou da maior dificuldade, que é estar sozinho, longe da família. Tem também a dificuldade da língua, né? Sobre o seu contrato, não sabe o que vai acontecer, diz que em 6 meses pode acontecer muita coisa. Então é pro término do contrato, né? Sobre a festa de recepção no aeroporto, que foi uma festa linda, que era isso que ele buscava, o carinho de uma torcida e não dinheiro. Então tá aí. O Payet, o Dimitri Payet, eu sempre falo aqui, né? Payet tem futebol pra caralho. Joga, inclusive pra mim, a maioria das vezes jogou muito mais que o Coutinho no meio de campo. O problema do Payet é o custo-benefício. É muito caro para entregar pouco, principalmente nos grandes jogos. O Payet acaba arrebentando em Campeonato Carioca, contra times pequenos, mas nos clássicos, nos times grandes, ele se esconde, fica de toquinho para o lado, para trás e acaba não sendo protagonista, ou pelo menos o protagonista que a gente espere que ele seja, né? Então essa é a minha queixa com relação ao Payet. Mas futebol tem, sabe jogar bola. O problema tem que estar fisicamente bem, tem que estar emocionalmente legal, motivado para poder entrar em campo e render. O que você acha aí da permanência do Payet até o final do seu contrato, que é ali, meio do ano, para jogar ainda o Campeonato Carioca? Deixe seu comentário aqui. Bom, vamos falar sobre o Paulinho, cria do Vasco, foi para o Atlético Mineiro, 777 não quis contratar porque disse que era muito caro, né? Ele está sendo negociado agora para o... Foi para o Palmeiras? Não, foi para o Atlético. Ele está sendo vendido agora para o Palmeiras. Cara, um valor absurdo, 113 milhões de reais. 113 milhões de reais. Por que eu estou falando? Porque o Vasco tem 10% dos seus direitos federativos. Quando vendeu ele para o Leverkusen, o Vasco vendeu 90%, ficou com 10%, malandramente, né? E tem também 2% do mecanismo de solidariedade. Então, com essa negociação, o Vasco vai faturar mais de 13 milhões, algo em torno aí de 14, 15 milhões de reais. Tá? O Vasco faturando com o negócio entre Palmeiras e o Paulinho, o atacante Paulinho. Bom, eu vou deixar aqui um trecho de uma entrevista dada pelo zagueiro João Vitor. E o João Vitor, ele vai falar que vai ficar no Vasco, que vai cumprir o contrato, né? E vai falar também sobre o Carille, o novo técnico do Vasco. O Fábio Carille, como foi técnico do Corinthians, ele subiu para o profissional, diz que teve pouquíssimas oportunidades, inclusive daqui a pouco eu vou trazer uma queixa de um jornalista santista e você vai entender que o Carille não é um treinador igual lá o Ramon Dias, que gosta de trabalhar com a base, viu? Não gosta. Tá aí o João Vitor dizendo que foi pouco utilizado porque ainda estava nessa transição para o profissional. Sim, sem dúvida. Tenho muito tempo de contrato ainda. E a minha meta é conquistar um título pro Vasco antes de sair. Então, pode ter certeza que esse ano e os próximos anos eu devo ficar ainda aqui. Então, o cara, ele é um cara que eu já trabalhei no Corinthians, né? Ele que me subiu pro profissional na época. Não tive muitas oportunidades, até porque era um pouco novo, né? Então, acho também que não era o momento de vestir a camisa do Corinthians titular.
E eu acho que é um momento muito bom para ele chegar. Acho que o clube está se reestruturando, tem grandes jogadores voltando de lesão, o Jair, Paulinho, o Adson também. O DVD é um pouquinho mais de tempo ainda, porque acabou de operar, mas eu acho que ele vai pegar um clube com muitos jogadores profissionais e que estão aqui no Vasco para dar o máximo de si. Bom, para finalizar o vídeo, vou trazer aqui o jornalista santista Jorge Igo, que ele explica o porquê o Carille foi demitido do Santos pela torcida. Mesmo sendo campeão da segunda divisão, mesmo levando o Santos, voltando com o Santos para a Série A de maneira antecipada, ele foi vaiado na Vila Belmiro. Então ele explica os motivos pelo qual, porque quem não acompanhou o Santos na temporada não entende porquê e acha até que o que a torcida fez com ele foi um exagero, mas ele explica o seguinte: primeiro, a falta de repertório. Pra gente que reclamava aí do Rafael Paiva, que gostava de jogar no 4-3-3, o tal do Fábio Carille se prepara. Só joga no 4-3-3. Ele não tem outro esquema, ele não tem uma outra maneira de jogar. Inclusive em coletiva, ele falou, e ele bateu no peito e achou legal o fato dele só ter um esquema, dele jogar só no 4-3-3. Então, a gente já estava aqui revoltado com o Felipe, que assumiu e tentou, insistiu no 4-3-3 no primeiro jogo, depois ele desmanchou, o Vasco jogou bem, com o Rafael Paiva, e agora contrata um técnico que só tem esse esquema, só joga no 4-3-3, né? E aí fala que não gosta de trabalhar com a base, como eu falei, né? A performance foi abaixo do esperado, o Santos tinha um orçamento aí maior do que os clubes na Série B e não jogou um futebol legal. A postura diante do interesse do Corinthians na sua contratação, que foi uma postura ruim. Aliás, ele vive citando o Corinthians em coletiva, isso acaba provocando os torcedores. Nenhuma preocupação com ter ali uma aproximação, uma relação com os torcedores, tá? E a falta de intensidade nas partidas são as coisas que aconteceram com o Carille no Santos que fizeram com que a torcida pedisse a sua demissão ao final do campeonato, mesmo ele sendo campeão, aquele constrangimento ali dele sendo vaiado campeão, tá? Então vou deixar aí para você o jornalista santista, Jorge Igo, tá? Curte, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. Falta de variação tática foi um grande problema. E o Fábio Carille aumentou o seu desgaste com o torcedor do Santos quando admitiu não ter um outro modelo de jogo e se vangloriou por isso. Ele vendeu naquela coletiva depois do jogo contra o Goiás como algo virtuoso o fato de não jogar de outra forma, de não variar o sistema tático. Ora, num mundo atual do futebol, onde todo mundo estuda todo mundo cada vez mais minuciosamente, num mundo onde vários profissionais que vêm de fora trazem ideias novas, diferentes e obtêm sucesso. E o pensamento do Fábio Carille, extremamente conservador, para dizer o mínimo, para ser educado com o Carille, o posiciona mal nessa corrida de treinadores hoje. Tanto que ele não foi a primeira escolha do Vasco, a primeira opção, e eu vou falar disso já já. Então acho péssimo em 2024 para 2025, com todos os avanços que o futebol teve, um treinador bater no peito e dizer: eu só jogo de um jeito, eu cheguei aqui assim e não vou mudar. E achar isso legal. O torcedor do Santos se chateou muito com isso. Não trabalha, treina uma vez por dia, só joga no 4-3-3, não usa a base. Sinceramente, eu, se fosse vocês, torcedores do Vasco, estaria muito preocupado. Se chateou muito também com o tratamento que o Carille deu à base. E a base é um negócio muito caro para o Santos, é um negócio que o santista trata com muito carinho. É histórico, é cultural. A base já trouxe inúmeras alegrias para o Santos. Evidentemente que você não vai ter um Neymar toda hora surgindo na base, mas existem às vezes garotos com potencial e que não são aproveitados. E muitas vezes eram escalados no Santos nos lugares de alguns desses garotos que mostravam condições de serem titulares na Série B, jogadores de qualidade inferior. Eu vou citar um caso, por exemplo, da lateral direita, quando o Rainer, que é um jogador com dificuldades até mesmo para uma Série B de Campeonato Brasileiro, era o escolhido em detrimento do JP Chemon. Um jogador que com algumas dificuldades defensivas, é verdade, mas que claramente é tecnicamente superior ao Rainer. E eu posso citar outros exemplos de garotos escalados fora de posição,
né? Como ele fez no jogo contra a Chapecoense, colocou um monte de garoto. Vocês não querem garoto? Tá aí um monte de garoto. Vários garotos fora de posição. E foi a meninada que salvou o time, ganhando de 1-0 no final, num gol que ele não comemorou. Vejam, o treinador não comemorar o gol do próprio time. Aí ele chega na coletiva e diz, não, é porque não foi do jeito que a gente treinou, foi estranho. Nossa, uma vitória em casa, onde ele teve que se render a garotada e ganhou o jogo. Talvez ele, não sei, espero que não. Acho que ninguém vai sabotar o próprio trabalho. Mas talvez ele, em caso de derrota, não desejasse uma derrota, mas usasse o argumento. Tá vendo, Botei? Os meninos não ganharam. Só que ele ganhou o jogo na última bola, aos 46 do segundo tempo, com a meninada. Então, o tratamento do Carille, no caso Miguelito, por exemplo, quando o Juliano, ao lado dele, numa entrevista coletiva, detona o moleque. Ah, porque ele não treina com intensidade, ele não tá pronto, não tá isso, não tá aquilo, e o Carille não repreende o Juliano. Então a base também foi muito maltratada pelo Fábio Carille. Tomou muitas decisões de aproveitamentos ruins. Outra crítica, apesar do título, apesar da liderança, o Santos teve maus momentos na Série B em termos de performance. O Santos tinha a maior folha da competição, tinha uma folha nível de Série A, era um time claramente superior, ninguém na Série B tinha um zagueiro como o Gil, ninguém tinha um meia como o Juliano, ninguém tinha... E eu posso citar vários outros. E o Santos não traduzia isso em superioridade em relação aos seus adversários. O Santos sofreu muito e precisou ganhar alguns jogos na base da individualidade. Isso também foi um ponto destacado. O Santos poderia jogar muito mais com o elenco que tinha nas mãos. E a sensação que o Fábio Carille passava era de um treinador que tirava metade apenas da capacidade desse elenco, quando muito, né? Se não menos da metade. Essa também foi uma outra crítica. A postura do Carille em alguns episódios, por exemplo, naquela história do interesse do Corinthians, acelerou esse desgaste. Eu acho que o Carille não entendeu, não só uma questão de cultura de clube, né, do estilo de jogar, do aproveitamento da base. Eu acho que o Carille não entendeu o tamanho do desafio que ele tinha de vestir a camisa do Santos Futebol Clube, um dos clubes mais conhecidos e respeitados do mundo. Eu acho que o Carille não construiu, não se preocupou em construir uma boa relação com a torcida em momento algum, tanto que, inclusive, ele, né, é vaiado no recebimento da medalha depois da derrota para o CRB dentro da Vila Belmiro. Quem viu só aquele episódio isolado, nossa, que absurdo, o técnico campeão, como assim a torcida xingando, que torcida ingrata? É preciso acompanhar toda a linha do tempo para você entender por que a situação chegou nesse nível de desgaste. Então, é um trabalho que não deixou qualquer saudade. Um trabalho que já poderia ter sido encerrado no meio da Série B, porque não havia clima mesmo com o torcedor. O próprio presidente do Santos, meses antes de demitir o Carille, disse numa entrevista, depois de um jogo, olha, não tá bom mesmo, o desempenho não tá legal, não estamos gostando. O próprio presidente, Marcelo Teixeira. Durante a campanha, ninguém gostou da campanha, ninguém gostou do desempenho, ninguém gostou da performance. Carga de treinos também era um negócio muito criticado. Porque o Santos, às vezes, tinha intervalos de 10 dias entre os jogos, jogando apenas uma competição, que era a Série B, e 2 dias de folga, e voltava em um treino, em um período. A gente não sabe a carga desse treino, mas o torcedor cobrava, porque o time não mostrava intensidade nos jogos. Talvez fruto de uma falta de intensidade no dia a dia, não sabemos. Do método de trabalho, não sabemos porque a gente não vê o treino. Mas era uma suspeita que o santista tinha, porque muitas vezes o time estava se arrastando. Tem um jogo do primeiro turno contra o Novo Horizontino que o Santos, aos 20 minutos, tomou um gol de contra-ataque com os zagueiros com a língua de fora na metade do campo sem conseguir acompanhar. Isso é falta de intensidade. E o Santos mostrou isso ao longo de vários jogos na Série B.